Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Construção. Agora no modelo podcast. Nós estamos gravando novos vídeos e a gente chama você que está nos assistindo para sempre curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar informações sobre engenharia, agronomia, arquitetura, geociências e tudo sobre o nosso sistema, com FEACREA, né? Então, vamos lá. Hoje nós temos um convidado super especial, né? Hoje a gente está, na verdade, com D ao quadrado. Nós estamos aqui com o nosso produtor, Daniel Macedo, e com o nosso amigo e engenheiro também, né? Daniel Brito. Hoje nós vamos falar sobre saúde e segurança no trabalho, né? Só que a gente vai dar um outro approach no assunto, né? A gente vai falar um pouco sobre a NR01, sobre as novidades, sobre e-social, tudo nessa área. Você que trabalha na área de segurança no trabalho, acompanhe esse vídeo que vai ter muito assunto importante que você vai precisar, inclusive, saber, né? Descobrir e também nos acompanhar nesse nosso novo vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Olá, Daniel Macedo. Olha ele, para quem não vê nas câmeras, né? Hoje ele resolveu aparecer. Estou aqui para perturbar nosso convidado. Fazer várias perguntas aí. Aí, bem-vindo, Daniel Brito. Como você está? Se apresente e fale aí o seu mini currículo, que de mini não tem nada, né? É um mini gigantesco. Um mini gigantesco currículo. Pouquinho. Mas bem, muito obrigado, né, inicialmente a Elaine, a Daniel Macedo, pelo convite em estar fazendo parte aqui do canal, né, #construção, nessa nova roupagem, né, de volta. Eu me lembro que nós já fizemos, né, um podcast há um tempo atrás e fico bastante feliz de voltar novamente aqui. E para quem não me conhece, né, sou Daniel Brito e minha primeira formação sou engenheiro civil, né, como os colegas aqui, né, sou também engenheiro de segurança do trabalho e tenho um mestrado, né, em recursos hídricos pela Universidade Federal de Sergipe e já trabalho já há um bom tempo, tanto na construção civil como na área educacional. Muitos também conhecem Daniel como professor, né, de cursos técnicos, dos cursos de engenharia e de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Então já temos já uma trajetória muito boa dentro aqui do mercado, fazendo diversos serviços na área de engenharia de segurança do trabalho, e uma delas é essa parte de consultoria, social SST, né, fazendo toda essa parte de avaliação de riscos, que é muito importante e que as empresas realmente devem, né, fazer e não estarem só obrigadas a fazer, né? Então, Daniel é esse que está aí e que vai ser aqui, né, um momento muito bom para a gente fazer essa troca de experiências e de informações. Além disso, Daniel é o nosso atual diretor-geral da Mútua Sergipe, certo? Ele é uma pessoa também atuante dentro do sistema, já é um velho conhecedor do sistema, não é isso? Isso, né? E tudo graças, né, eu tenho de falar, né, ao nosso sindicato dos engenheiros, ao nosso SENGE, que foi quem me abraçou quando eu me formei, né, como engenheiro civil, através do nosso professor, né, Gilson Neri, e que realmente me incentivou a participar do sindicato e a participar do sistema, né, Confea, CREA Mútua, aonde eu fui conselheiro, né, titular da Câmara de Engenharia Civil diversas vezes, representando o Sindicato dos Engenheiros. Passei, né, por comissões, enfim, várias atribuições dentro do Conselho, e hoje, como a Elaine bem falou, né, sou o diretor-geral da Mútua, aqui da Caixa Sergipe, da gestão de 2024 até 2026. Muito bem, Daniel. Então, hoje a gente veio aqui falar sobre saúde e segurança no trabalho, né? Isso. A gente já, como você falou, a gente já gravou um programa sobre saúde e segurança no trabalho, mas a gente falou muito naquela época sobre o trabalho, o que fazia um engenheiro de segurança no trabalho, né? Sobre a pós-graduação, Isso. sobre os aspectos técnicos, né? Qual era o mercado de trabalho,
Hoje a gente quer já trazer a nossa conversa para um outro foco, né? Inclusive, tem muita empresa de engenharia, né, que está com dificuldade nessa parte do e-social. Você poderia explicar um pouco do que é, qual é a necessidade, né? Qual é o serviço, inclusive, que o engenheiro de segurança no trabalho oferece nessa parte, né? Quais são o portfólio mesmo de serviço referente a esse assunto. Bem, o E-Social, né, na parte de saúde e segurança no trabalho, é uma realidade. Hoje não tem mais volta, porque isso já foi muito discutido. Será que o E-Social, o SST, realmente ele vai vingar? Porque é o que acontece com algumas coisas aqui no Brasil, né? Tudo é uma moda, né? Então, no início, tudo é bom, tudo é maravilha, e depois começa a cair, né? Ninguém a lembrar, ninguém a cobrar. E o E-Social SST, não. Ele está vivo, ele está cada vez mais sendo fortalecido, né, pelo governo federal, e as empresas de qualquer porte, né, de qualquer ramo, de qualquer atividade econômica, têm de fazer o E-Social SST. E, infelizmente, a gente ainda nota, né, que muitas empresas ainda não fizeram nada de E-Social na parte de saúde e segurança do trabalho. A parte, né, do trabalhador em si não tem como fugir, porque a partir do momento que você admite um trabalhador, você tem de informar ao E-Social. Agora, a parte de SST, ela ainda está muito pendente em muitas empresas. Por exemplo, constantemente a gente recebe, né, demandas para dar orçamento, para fazer implantação. Então, quando a gente recebe essas demandas, é que a gente vê que realmente a empresa ainda não tomou nenhuma ação com relação a isso. E o E-Social SST já está aí, já há 3 anos dentro do mercado, né, com essa obrigatoriedade, mas tem empresas ainda que, né, parece que querem pagar para ver se vão ser autuadas ou não pelo governo federal através da Receita Federal. O pior de tudo é que quem faz essa ação é a Receita Federal. Ainda tem muita gente pensando que vai ser o INSS, vai ser a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Não. Existe a parceria, existe a ligação dos órgãos, mas quem realmente quem fiscaliza e quem vai autuar vai ser a Receita Federal. Entendeu? Então isso é muito importante. Essa obrigatoriedade já tem 3 anos e fica pendente de fiscalização ou já é automatizado quando você declara na Receita, alguma coisa do tipo? Então veja, a Receita, a cada ano, ela vem, né, melhorando o seu sistema. Então vai chegar a um ponto de que primeiro ela vai começar pelas grandes empresas e já temos noticiado isso, registrado isso, né, em meios de comunicação, em revistas que trabalham nessa área de segurança do trabalho, que grandes empresas já foram fiscalizadas, já foram autuadas por não ter o E-Social SST ou por alguma inconsistência nos dados do E-Social SST. Uhum. Porque, só para que a gente possa entender, não adianta você só fazer. Tem gente que está fazendo isso, como a gente fala, maquiando, né? Via uma máscara, mas só que esses dados eles estão sendo tratados, eles estão sendo fiscalizados, estudados pela inteligência artificial da Receita Federal. Então vai chegar um momento, e isso já está acontecendo nas grandes empresas, da inconsistência de informações, de dados, de riscos. E outra coisa, se veio o E-Social, é para criar essa integração, né, para melhorar o quê? O ambiente de trabalho, evitar os acidentes, evitar as doenças, os afastamentos, mas só que essas grandes empresas, isso não está acontecendo. Os números estão aumentando ao invés de diminuir.
Porque o E-Social SST é nada mais, nada menos que uma gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, se os números aumentam, tem falha na gestão. Tá entendendo? Então, está havendo essa falha na gestão. E, consequentemente, as médias e as pequenas empresas elas também vão começar a ser notificadas, né, vão ser autuadas. O que é que a gente também observa? Que, por ter esse elo de ligação entre os órgãos do governo federal, eles também estão ajudando nessa fiscalização. Por exemplo, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a nossa SRTE, ela, quando fiscaliza uma empresa na parte de saúde e segurança do trabalho, ela também está exigindo que a empresa comprove que ela já tem o E-Social SST ou se ela está dando continuidade. Porque não adianta, você faz uma vez e aí? Aqueles que estão entrando não faz mais? Aqueles que estão saindo não faz mais? Tá entendendo? Então, é como eu disse, não adianta ter uma máscara, né? Tem que ser um trabalho com bastante seriedade, profissionalismo, tem de saber o que realmente está sendo feito para poder a empresa fazer essa gestão. Certo. Inclusive, Daniel, tem muito estudante que assiste nosso canal, né? Sim, Era importante, inclusive, a gente explicar exatamente o que é o e-social, né? De onde surge o e-social, né? Eu abro uma empresa, seja lá ela de que qualquer coisa, não precisa ser de engenharia, né? Não é de construção civil que a gente está falando. sim, Está falando de empresa. Abriu empresa, você precisa fazer essa regularização, né, junto ao governo. Seria alimentar uma base, né, do governo sim. com informações referentes à sua empresa, né? Então, seria basicamente um preenchimento de formulário para o governo, não é isso? Praticamente é assim. Como você colocou, é praticamente dessa forma que funciona. Abre-se uma empresa e aí você registra os seus colaboradores. A partir do momento que você registra os colaboradores, você tem de fazer a informação do E-Social. E aí entra, porque o governo aí fez uma divisão da plataforma. O E-Social na parte trabalhista, que aí geralmente quem faz isso é o contador, a parte contábil, ou o departamento pessoal, recursos humanos da empresa. E aí veio a parte de E-Social de saúde e segurança do trabalho, que foi a última plataforma a ser implantada. Por quê? Porque eles queriam ver se realmente o E-Social na parte trabalhista rodava. E ele começou com aquela história da empregada doméstica. Uhum. Né? Foi aonde o governo fez o lançamento dessa plataforma. E eles viam que isso funcionava. Né? Tava todas as informações trabalhistas em um único ambiente. Então, a partir daí, eles estudaram o quê? Vamos estender para a parte de saúde e segurança do trabalho, aonde as empresas vão informar os riscos Sim. dos funcionários e a parte de saúde ocupacional dos seus funcionários. Então, a partir do momento que você contrata pessoas, você tem de fazer a gestão das duas situações, a parte trabalhista e a parte de saúde e segurança do trabalho. Geralmente, a parte de SST fica com os profissionais de segurança do trabalho, até porque o pessoal da contabilidade, RH, DP não tem essa habilidade. Uhum. E isso tem uma certa coerência. Então, fica com os profissionais de segurança do trabalho, que não está, né, a gente também precisa aqui deixar bem claro que isso não é só um serviço do engenheiro de segurança do trabalho. Também pode ser feito pelos técnicos de segurança do trabalho, o Tecnólogos. tecnólogo de segurança do trabalho. Agora, cada um dentro da sua limitação. Às vezes tem técnico, tecnólogo que não tem essa habitualidade, né, de fazer, de trabalhar com isso. Então, e também tem muitos engenheiros que também não têm. Então, tem de procurar realmente profissionais, empresas, para que realmente
tentem fazer o trabalho da forma mais correta, mais coerente, mais séria possível. Entendeu? Então, praticamente é assim que o E-Social surgiu, é assim que o E-Social funciona. Aí a Elaine perguntou, é um preenchimento de formulários? Em tese, sim, porque são várias perguntas lá que o governo faz. Geralmente, você pode trabalhar dentro da plataforma do E-Social do governo, ou você, a empresa, o profissional, pode ter uma plataforma, né, de empresas como softwares que hoje fazem esse trabalho. Tá entendendo? Então você cadastra todo o pessoal, né, todos os colaboradores, e lá, através do seu programa de gerenciamento de riscos, através do seu PCMSO, você vai pegar esses dados, o WebTCAT também, e vai alimentar esse sistema e vai transmitir esses dados, certo? E aí, você que vai ser o profissional responsável por alimentar o E-Social SST daquela empresa. Entendi. Praticamente é assim que funciona. Uma pergunta, outra pergunta, na verdade. Independente do ramo ou atividade da empresa. Isso. Se for um ramo de alimentos, Sim, precisa fazer. e é um engenheiro de segurança do trabalho ou Não, não? não. Mas pode ser? Pode. É aquela situação. Seria um mercado, não seria um mercado ou engenheiro de segurança do trabalho? É um É um mercado. mercado. É um serviço, né? É uma fatia do mercado, entendeu? Que um engenheiro de Saindo segurança do da esfera trabalho, de construção civil, de engenharia, de nessa tudo. situação. Pode ser construção civil, pode ser comércio, pode ser uma planificação, né? Pode ser um consultório odontológico, aonde você tem empresa constituída e tem trabalhador registrado, você tem de fazer o E-Social SST. Por quê? Porque muita gente pensa, né, que depende do grau de risco da empresa. Né? Para quem não é da área, né, como a Elaine disse, o canal é aberto a todo mundo, a estudantes, a profissionais diversos. Como é que funciona? Nós temos um KNAI, e esse KNAI classifica a atividade principal daquela empresa em grau de risco, que pode ser 1, 2, 3 e 4. Geralmente, os graus de risco 3 e 4 são daquelas empresas que têm atividades, né, que nós podemos dizer assim, que têm mais riscos, são propícios a mais acidentes, a mais riscos. Então, geralmente, as pessoas acham que, por não estar enquadrada no grau de risco 3 ou 4, está no 1 e no 2, e fique isento de você ter um programa de gerenciamento de riscos, um PCMSO, dependendo da situação, estão desobrigados de fazer o E-Social SST. Então, geralmente, um grande parceiro dos engenheiros de segurança do trabalho, dos profissionais de segurança do trabalho, são os escritórios de contabilidade. Porque é eles que estão lá recebendo as notificações, são eles que estão lá vendo toda a movimentação junto com a Receita Federal, e aí ficam lá, né, em cima das empresas, pedindo que realmente elas façam também a parte do E-Social SST. Muito bem. Sabe quem é que não é multado? Quem assiste o canal Hashtag Construção. Isso, não é mesmo? Aqui você tem todas as informações para a sua empresa, para o seu trabalho como engenheiro de segurança no trabalho. A gente tem todas as informações. Acompanhe a gente, se inscreva no nosso canal, dê aquela curtida, comente, diga assim, Daniel é chato, comente aí, certo? Qual Engaje o Daniel? Isso, né? nosso vídeo. Qual Daniel? Você vai ter que escolher o Daniel que você vai falar mal. O importante é que a gente leve a informação para mais profissionais dentro do nosso sistema, tá bom? E, Daniel, essa parte de segurança no trabalho é uma área que tem muita coisa, né? E eu não sei nada. Eu, Sei muito eu sou engenheira de segurança do trabalho, mas eu atuo de forma culposa, sem intenção de trabalhar na área da engenharia de segurança do trabalho, né? Eu tenho título, mas nunca trabalhei. Mas pelo estudo a gente acaba sabendo de muita coisa, né? Inclusive essas mudanças da NR1, né? Que vieram para tratar de vários assuntos, não só
da questão de segurança no trabalho, como a gente entende normalmente, como agora ela trouxe, inclusive, algumas obrigatoriedades que não existiam antes, que é o cuidado com a saúde mental e os riscos psicossociais, na verdade, dos colaboradores, não é isso, Daniel? Como é que Exato. está esse assunto? Tá quente esse assunto porque é agora dia 26 de maio. Fale aí mais sobre esse assunto. Vamos usar uma expressão, né? Jovem, tá bombando. Tá bombando. Tá bombando. Né? Essa questão dos riscos psicossociais tá bombando aí nas redes sociais, tá bombando com os profissionais de segurança do trabalho, com as empresas, e é aquela história. Tudo no início, né, gera toda essa situação. Eu me lembro, né, pegando um link com o E-Social SST. Vou deixar aqui só um relato. Eu praticamente fui um dos últimos, eu acho que eu fui um dos últimos profissionais a entrar nessa área de E-Social SST. Por quê? Eu disse, rapaz, é mais uma atribuição, é uma obrigação, né? Mais uma responsabilidade, principalmente para a gente que trabalha em empresas, né? Para fazer a gestão. Digo, eu não vou querer me meter nisso, não. Eu vou entender como é que funciona, porque eu vou ter de fazer a gestão dentro das empresas, mas eu vou conseguir terceirizar isso. Aí foi totalmente inverso. Entrei por último, né? Muita gente que começou primeiro ganhou uma fatia muito grande do mercado, ganhou muito dinheiro, porque tudo que mexe com o governo, mexe com Receita Federal, as empresas, né, os empresários, eles ficam muito alvoroçados, ficam muito preocupados, né, e aí teve gente que realmente explorou essa situação. Eu entrei depois, mas não me arrependo, gosto bastante, é uma área que eu gosto, é trabalhoso, é muito trabalhoso, porque são dados que você tem de estar. É detalhista, não é? Tem que ser bastante detalhista. Às vezes as empresas não têm os programas devidamente Implantados, elaborados. elaborados. E aí a gente tem que fazer todo esse estudo. Mas voltando aí, né, para a NR1, né, a nova versão da NR1 que vai agora começar no dia 26 de maio, e as empresas muitas já estão já com a casa arrumada, porque isso não é nenhuma novidade de hoje, né? Aqui nos bastidores, antes de iniciarmos a gravação, eu tinha conversado com a Elaine que os riscos psicossociais já existem há anos pelo INSS. Né? O INSS foi quem citou, né, em primeira mão os riscos psicossociais. E muita gente não levava a sério isso. Né? Não levava a sério, não tinha nenhuma obrigatoriedade de você ter esses riscos citados, implantados, né, administrados, controlados, e aí vai indo. Agora não tem mais para onde correr. Então essa questão de estresse, né, essa questão de depressão, ansiedade, assédio moral, né, aquela questão de você pressionar o trabalhador para que ele possa produzir, para ele dar resultados, isso agora vai estar tudo dentro da NR1, dentro do seu programa de gerenciamento de riscos, como riscos psicossociais. E aquela história, será que os profissionais de segurança do trabalho estão preparados para isso? Porque eu sempre gosto de trabalhar da seguinte forma. Nós precisamos trabalhar de forma multidisciplinar. Entendeu? Minha formação é de engenharia. Né? Eu não tenho formação na área da saúde. As disciplinas que a gente cursa numa especialização são bem poucas. Né? A carga horária é muito pequenininha. Então, a gente vai precisar, sim, de montar um comitê dentro das empresas, e esse comitê vai ter de ter um representante da segurança do trabalho, da saúde ocupacional, no caso a medicina do trabalho, vai ter de ter o apoio de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, porque a estatística está aí.
né, de afastamentos de trabalhadores por questões envolvendo os riscos psicossociais, né? Então não tem mais volta, né? Então ou você vai implanta e você gerencia, faz a gestão disso, ou senão a empresa vai ter muitas consequências. Uhum. Aí se falar de obra, o bicho pega, né? Exato. Porque obra é um inferno. É. Você tá ali na obra, peão, vai viver doente. Já vive doente, já falta, às vezes não quer trabalhar na segunda. Desde a Né? pandemia também isso deu Isso piorou, né? uma Sim, piorada Piorou. muito e as pessoas começaram a se olhar, né? sim, Começaram a se enxergar, a ver que o cuidado com a saúde mental não é um cuidado, como é que eu vou dizer, de segunda ordem, entendeu? É uma coisa necessária para que você produza. Então, a empresa que não cuidar, ela vai ter perdas de produção. Isso já está, inclusive, tem vários trabalhos que já sim, mostram isso. sim. O, o grande X da questão é que realmente a questão da pandemia ela impulsionou essa situação, como você falou, da saúde mental, né? Então, nós vimos vários casos de suicídio, né, de término de relacionamentos, né, aquela questão da ansiedade, da depressão. Será que eu vou continuar com o meu emprego? Será que Sim. quando retornar, né, eu vou ter o mesmo salário, o mesmo cargo? Né? Então, enfim, além do medo que foi criado, né, de você continuar vivo ou não por causa da pandemia. Ainda teve todo aquele colapso financeiro, né, mundial por causa do vírus. Então, isso realmente mexeu, né, com a saúde mental de praticamente todo mundo. E agora, né, com essa questão do assédio moral, né, Sim. que está à tona, a Uhum. gente vê constantemente vários e vários casos, né, realmente os riscos psicossociais, eles realmente têm de ser implantados. As empresas precisam realmente repensar a sua forma de gestão, né, sua forma de liderar os trabalhadores, porque não se admite mais você estar gritando com o trabalhador, você estar ofendendo, né, um trabalhador, você está realmente cobrando resultados, né, intimidando o trabalhador. E isso não é só no falar, né, na expressão, isso é no e-mail, isso é no WhatsApp, né, empresas que não respeitam o horário de descanso do trabalhador. Isso. Né? Ele acha que O trabalhador não tem direito à desconexão. isso, e principalmente aqueles que ocupam cargos de gestão, né? Acha que ele tem de estar dedicado à empresa de 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias, e não é bem isso. Uhum. Né? Esse cuidado com a saúde mental dos trabalhadores precisa existir, é necessário. Uhum. Por que a gente tem férias? É uma pergunta, né? Por que a gente tem 30 dias de férias? Para a gente poder se desconectar, né? Poder respirar um ar, né? Totalmente livre daquele ambiente, às vezes até um ambiente contaminante, né? Um Exatamente. ambiente hostil. Como é que você trabalha em uma empresa com vários colegas e ao mesmo tempo é hostil? Uhum. Né? Então, isso é muito importante. Né? E realmente as empresas não podem deixar de implantar os riscos psicossociais. E uma sugestão que eu dou é implantar comitê, é fazer Uhum. um comitê, entendeu? Porque não adianta você jogar nas costas do profissional de segurança, olha, meu filho está aqui, olha, o filho Resolva. agora é seu, resolva. Não. E cadê as condições? Entendeu? Às vezes eu não tenho habilidade, né? Não tenho habilitação para isso. Né? Uhum. Envolve vários sentidos. Uma das coisas que a NR trouxe como
para ajudar, né, nessa questão dos riscos psicossociais, inclusive ligados ao assédio, ela determinou que todas as empresas devem ter palestras, certo, de cunho orientativo a cada 12 meses. E é uma atitude tão simples, você consegue essa palestra de graça, né, Sim, em qualquer... Se você, se você for na OAB, você consegue, se você for no CREA, você consegue pessoas para fazer isso. Então, é uma coisa simples, fácil, qualquer empresa consegue implantar isso, né? E ajuda, primeiro, a orientar os gestores, porque os gestores também têm que ser treinados para evitar cometer o assédio, né? E orienta também os funcionários para como agir, como evitar, né? Como se posicionar. Então, isso é uma coisa bem simples que a NR traz e que eu estou vendo também que as pessoas estão meio que negligenciando essa determinação, né, da norma. É, como se fosse uma coisa também simples. Ah, é tão simples que eu vou deixar para fazer depois. Só que é uma coisa que dá para todo mundo fazer e com uma certa regularidade, né? exato. Veja, quando surge, né, alguma coisa nova em alguma norma regulamentadora, todo mundo acha que vai ter de desembolsar rios de dinheiro, Isso. né? Claro que cada empresa, né, ela tem o seu Diminui o lucro. perfil, né? Ela tem o seu perfil, ela tem, como eu posso dizer, é, ela tem o seu olhar, né? Não, eu quero uma coisa magnífica, top, de primeiro mundo. Isso aí é cada empresa, cada condição e etc. Eu acredito que você tem como fazer de forma simples. Até porque vai existir prazos para realmente você provar que os riscos psicossociais foram implantados naquela organização. Não quer dizer que entra em vigor 26 de maio e já vamos já, né, a Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já vai meter a caneta. Não. Eles vão ter todo esse cuidado, né, esse olhar, essa atenção com as empresas. Né? Então, elas sabem que algumas empresas vão ter dificuldade, né? Principalmente as pequenininhas. Mas foi como a Elaine bem frisou, você tem como buscar, né, profissionais, órgãos que estão aí disponíveis de forma gratuita para poder auxiliar, como uma palestra, um DDS, tá entendendo? Um treinamento, um fórum, né, um workshop, enfim, várias situações. É uma pergunta. As empresas podem fazer em conjunto? Ou não? Cada um tem que fazer a sua em separado. Eu posso fazer, por exemplo, um workshop, eu e mais 5 empresas pequenas. Veja, a norma Não fala não nada. fala É nada omissa disso. quanto a isso, é. Por exemplo, vamos pegar esse gancho que você colocou, que acontece com a CIPAT, né, aquela Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que é um requisito lá da NR5 com a CIPA. Existe sim empresas que fazem aquelas mega CIPAT. O que é uma mega CIPAT? Elas juntam 5, 10 empresas daquele mesmo ramo e elas conseguem ratear esses custos, baratear esses custos e até trazer pessoas para o mesmo foco, para o mesmo público, Uhum. entendeu? Então isso dá uma dinâmica melhor, né? Praticamente todas param no mesmo período, né? No mesmo momento. Então acredito que possa sim, né? A norma não fala nada, mas que possa sim juntar um grupo de empresas daquele mesmo ramo e promover sim um ciclo de palestras, um workshop, um fórum sobre os riscos psicossociais. Até isso fica, né, a dica que, por exemplo, o nosso CREA devia já estar pensando em algum evento sobre isso para abordar tanto os engenheiros de segurança do trabalho como os técnicos de segurança que fazem parte do Do sistema, conselho, os tá tecnólogos. entendendo? Os tecnólogos, né? A própria mútua pode estar pensando em promover algum evento dessa natureza, as nossas entidades de classe também se juntar, né, para a gente poder promover, e não só apenas aguardar que outros órgãos aí
específicos promovam, né? Até porque na internet tá cheio de eventos. É. Aí. Uhum. Outra coisa, Daniel, que a gente sempre, aqui nos nossos programas, a gente acaba arrumando um jeito de arrumar trabalho para o sistema, né? No final, a gente sempre cobra alguma coisa do sistema, até porque nós estamos dentro dele, né? Sim, E a gente sabe que tem dinheiro, tem gente, né? Às vezes falta só aquele empurrão, às vezes isso. falta a ideia, né? Às vezes tem a ideia, tem dinheiro e não tem boa vontade, mas às vezes é uma coisa simples dessa mesmo. As empresas pagam anuidade, né? Nos conselhos, nos CREAs, elas pagam anuidade. E as empresas são como é que eu vou- os sócios dos CREAs que menos recebem retorno. Né? O profissional ainda tem a mútua, se filia à mútua, a empresa não se filia à mútua, a empresa não Sim, pode pegar um empréstimo na mútua, né? Mas veja, os CREAs podem oferecer treinamento de SST para as empresas que têm um registro, sim, entendeu? sim. Ele pode disponibilizar um profissional. Olha, empresas, vocês que têm registro com a gente, que está com a anuidade ok, a gente tem profissional, a gente pode oferecer isso de graça para vocês, marquem um dia. Então, tem uma carta de serviço, né, que a gente pode oferecer. O sistema está aí para fazer a gente feliz, mas às vezes não consegue. Concordo com você, viu, Elaine? Assim, não é questão política, não é Não, questão não, é questão de de, valorizar o nosso né, sistema. de criticar, mas assim, a gente tem de criar as ideias. O momento está aí, né? Não custa nada você fazer um workshop de 2 dias sobre esses temas, né? Procura-se a Secretaria Estadual de Saúde, Municipal, procura-se a Superintendência, até porque o CREA tem várias parcerias, né, com diversos órgãos. E nós temos também uma entidade, né, de classe que é ligada à engenharia de segurança do Isso. trabalho, que também pode ser procurada para Temos poder fazer várias, né? isso. Temos mais de uma nacional e várias Isso. regionais. Então, assim, é como você falou, é ter a boa vontade. A gente sabe que fazer um evento não é nada fácil, né? Demanda tempo, responsabilidade, preocupação, mas se não tiver esse pontapé, não vai, entendeu? Porque já está aí, Uhum. né? Maio, né? Já vamos agora ao mês de abril, que é um mês também dedicado à segurança do trabalho, pegando esse gancho, né? O chamado Abril Verde, Sim, né? Que aí as empresas elas proporcionam, né, um diferencial com algumas programações dentro da sua empresa. E daqui a pouco vem o maio. isso. Então, ainda há tempo de se promover alguma coisa, se pensar em alguma coisa. Não precisa ser nada grandioso, mas que realmente chame a atenção, como você falou, das empresas, porque é a mesma história do E-Social SST. Como ainda tem muitas empresas que não aderiram, não fazem, vai ter empresas que nem vão saber dos riscos psicossociais da NR1 e se souberem, é aquela história, é aquela velha filosofia, né, de São Tomé, Só né? acredito vendo. Vou pagar, né, para ver o que é que vai dar, o que é que vai acontecer, né? E acredito que a segurança do trabalho não é você deixar acontecer, pelo contrário, é você prevenir e não deixar acontecer. Porque depois que acontece, né, praticamente todo mundo aí falhou na sua missão, no seu sistema. Exatamente. As normas são feitas, como você falou, nunca são feitas para regular o acidente, não é, Isso. né? São pouquíssimas as partes das normas que tratam de como tratar o acidente. O acidente, depois que é ocorrido, ele passa a ser um caso de saúde, né? E trabalhista, já passa a uma questão trabalhista. A prevenção, a norma trabalha só na prevenção, né? Isso. E tem como prevenir. E não é difícil. Pode ser até caro, dependendo do seu ramo de atividade, né? Dependendo quando o risco é muito alto, às vezes a prevenção é um pouco mais cara, mas o acidente é mais caro ainda, né? É Exato. caro, uma conta que é impagável, porque é a Não vida de fecha. uma pessoa, né? É a questão trabalhista da empresa.
o país perde porque a gente gasta em hospital. Como é que fala? Um carretel de coisa que desenrola Exato. quando um trabalhador se acidenta, né? Para você ver que o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial em acidentes de trabalho fatais, com morte, registrados, na estatística da Previdência Social. Nós temos aí uma média de 2.500 acidentes com morte, oriundos do ambiente de trabalho por ano. Acredita-se que esse número é bem maior, mas infelizmente ainda tem pessoas que negam o Não acidente, registram não acidente. resistem ao acidente, não existe uma fiscalização efetiva da própria Previdência Social, então acaba ainda a gente tendo muitas dúvidas nesse número da estatística, mas ainda somos o quarto, no ranking mundial em acidentes de trabalho. E assim, nós temos uma legislação muito boa, Moderna. moderna, ela é eficaz, ela é copiada por muitos países, por exemplo, Portugal. Os portugueses sempre estão aqui no Brasil nos eventos de SST, para poder se aprimorar, para poder compartilhar, trocar essas ideias, essas informações, porque realmente a nossa legislação, nossas normas, nossas leis, elas são muito boas com relação à saúde e segurança do trabalho. Muito bem. Daniel, vamos fazer Desafio o IA. nosso desafio. Você sabia que você iria ser desafiado hoje? Eu mesmo não. Pois é, se prepare. Se prepare que hoje vai ter um desafio. A gente tem feito no final, certo, de todas as nossas gravações, a gente vai perguntar à inteligência artificial alguma coisa sobre o assunto que nós tratamos hoje. E a gente vai ver se a resposta que ela traz é inteligente ou não Ou é, não, né? ou não, né? Porque sai muita baboseira na parte de engenharia. Né? E Sai, tem sai. muito engenheiro se garantindo na inteligência artificial para entregar trabalhos. E a gente quer ou valorizar o que funciona ou desmistificar o que não funciona. Né? Sim. Então a gente normalmente faz uma pergunta sobre o assunto de hoje. Diga aí uma pergunta interessante que você acha que a gente pode perguntar da inteligência artificial e que pode trazer alguma resposta diferente, assim, né? Então vamos lá, né? Vamos perguntar a IA, se realmente os riscos psicossociais eles existem e serão implantados aqui no nosso país. Nas empresas e se o gerenciamento desses riscos serão implantados no país. Vamos lá. Sim, os riscos psicossociais existem nas empresas e podem afetar significativamente a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Esses riscos estão relacionados a fatores como carga de trabalho excessiva, assédio moral, falta de controle sobre as próprias tarefas, insegurança no emprego, relações interpessoais problemáticas. Eles podem levar a estresse, ansiedade, depressão e até mesmo ao desenvolvimento de doenças ocupacionais. Muito bem, Ia. Arrasou. E sobre o gerenciamento desses riscos, né? Ela fala a norma regulamentadora NR1, que trata das disposições gerais sobre saúde e segurança no trabalho no Brasil, sofreu uma atualização importante e incluiu a gestão de riscos ocupacionais, a GRO. Essa gestão é implementada por meio de Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, que exige das empresas a identificação, análise e controle dos riscos ocupacionais, incluindo os psicossociais. Embora a NR não mencione, né, explicitamente o risco psicossocial, ela estabelece que o PGR deve considerar todos os riscos ocupacionais, incluindo os fatores organizacionais e psicossociais que possam afetar a saúde dos trabalhadores. E o que pode mudar na prática?
ela já foi além, né? Ela já botou maior atenção da empresa à saúde mental dos trabalhadores, né? Inclusão dos riscos psicossociais na análise de risco ocupacional nos PGRs, né? A adoção de medidas preventivas e é isso, né? Apesar de ainda haver alguns desafios, cria um caminho, né? A NR1 cria um caminho para que as empresas possam tratá-los com mais seriedade no ambiente de trabalho. Muito bem. Eu dou nota 10 para IA hoje. Nota 10? Nota Ainda 10. temos um tempinho. Temos. Então, você podia fazer outra pergunta aí, já Hum. que nosso tema hoje foi mesclado em E-Social, SST e riscos psicossociais, fazer a pergunta aí se é uma realidade no Brasil o E-Social, SST. Tá certo aí? Bota SST. Depois do social já bote SST. Não, deu um espaçozinho. Isso, SST. O social é SST. Está sendo Se, implementado. não, se é uma realidade. Se já é uma Se já é uma. realidade. Não, é isso. Já é uma realidade implementada no Brasil? Pode ser assim? Pode. Sim, já é uma realidade, já faz parte do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é o tal do e-social. Ele obriga as empresas a informar, né? E qual é o status atual do e-social SST? Está em vigor desde 13 de outubro de 2021 para todas as empresas, incluindo pequenas, médias, como a gente falou, todos os portes, né? E existe um cronograma oficial do governo. Quais são as principais obrigações? A empresa deve comunicar os acidentes de trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador, condições ambientais do trabalho e fatores de risco, né? E quais são os impactos dessa implementação? Uma maior fiscalização da Receita, INSS, Ministério do Trabalho, prevenção de passivos trabalhistas, a substituição dos formulários que antes era físico, né? Isso. E hoje em dia são formulários online, né? Dentro do próprio sistema do governo. E ele chama a atenção dos prazos, né? Porque os envios das informações devem seguir prazos estipulados. E se você não cumpre, a empresa sofre penalidade. Rapaz, tá bom esse chat GPT, viu? Hoje ela tá danada. É uma mulher, viu? Não venha não, não venha ele, não, é ela. Ela é toda sabidinha. Aí tem dias que ela não tá muito bem, né? Mas hoje ela arrasou Que bom, na né? segurança do trabalho. Que bom. É isso aí, Daniel. Olhe, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, né? Vai ser importante esse nosso vídeo no mês do abril, né? Que vai ser lançado no abril, né? Que é dedicado à segurança no trabalho. É Abril Verde, No não é Abril isso? Verde, No isso. Abril Verde. Então, é um tema mais que pertinente para o momento que a gente está vivendo. Estamos também à beira dessa implementação dos riscos psicossociais nas empresas, também por isso que a gente quis trazer esse assunto, né? E divulgar, eu quero que você fale também sobre a sua empresa, né? Que você trabalha aqui em Aracaju, tem uma empresa relacionada à segurança no trabalho. Fala o nome dela, fala o Instagram, né? Vamos divulgar um pouquinho aí. Bem, como eu, né, no decorrer da nossa conversa, como eu disse que eu fui um dos últimos a entrar nesse ramo, nessa área do E-Social SST, então com isso, né, nós criamos a DBA, né, a DBA, que ela trabalha com a parte da engenharia civil, a segurança do trabalho e a parte educacional. E a DBA, ela hoje, nós temos uma carteira de clientes muito boa, né, que já estão conosco dessa coragem que eu tive de iniciar, até por conta de alguns empresários. Não, rapaz, vamos, eu gosto muito do seu trabalho, eu quero só fazer com você. Né? Também tivemos aí a ajuda de alguns contadores que confiaram no nosso trabalho e que até hoje ainda continuam passando algumas empresas
para que a gente possa fazer toda essa gestão do E-Social SST. Né? Não é só a gente cadastrar e enviar as informações, não, mas a gente também vai fazer a parte do PGR, a gente vai fazer a parte do WebTCAT, das avaliações ambientais, das visitas técnicas, né? Seja no canteiro de obras, seja dentro da empresa, para que a gente faz todo esse monitoramento. Então a gente não deixa a empresa sem nenhum tipo de assistência, porque a gente sabe que a empresa manda, daqui a pouco, não sabia que tinha de mandar todo mês a relação. Entrou gente, eu não sabia, já saiu gente, a gente também nem sabia. Então a gente faz todo esse controle para que isso não exista, não aconteça, né? E o nosso canal do Instagram geralmente está vinculado ao meu, né? O @eng.danielb.a. E aí nós criamos, né, também um Instagram agora recentemente, estamos com 70 e poucos seguidores da própria DBA, né, também. Mas chegando no meu Instagram, vocês linkam lá para o Instagram da DBA e lá vocês podem tirar qualquer dúvida, solicitar orçamento, né, e estamos abertos, né, para poder realmente ajudar no que for possível. E só você me dando a liberdade, viu, Elaine? É agradecer, né? Eu digo que isso é uma missão que eu tenho aqui na Terra, né? De divulgar o conhecimento. Faço isso com bastante carinho, com amor, né? Nós não cobramos nada por isso. Até palestras, né? Em qualquer evento. Pode entrar em contato, pode convidar que eu realmente não cobro nada. Às vezes nem o custo do combustível, do deslocamento eu cobro, porque eu acho que realmente isso é uma forma de eu contribuir para que os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, elas sejam evitadas, né? Então isso é uma questão minha particular, mas a DBA está aí, né? Estamos aqui e foi muito bom, né? E estamos abertos, né? A qualquer momento, novos convites, voltaremos aqui com a maior satisfação do mundo. Assunto a gente tem, né, Daniel? Tem bastante assunto, né? Tem até um vínculo com aquele da aposentadoria que a gente fez, né? Que o tempo foi curto, não deu pra gente estender, não deu pra entrar na construção civil do dia a dia, mas no próximo programa a gente vai focar mais nisso aí. Sinta-se convidado. Estaremos aqui. E você que está nos acompanhando, muito obrigada por ficar até aqui no final do vídeo. A sua audiência nos ajuda a levar esse vídeo para mais profissionais. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no nosso canal, não custa nada, de graça. Ative o sininho lá para você receber todas as notificações quando nós lançarmos novos vídeos. Também está disponível nos podcasts, certo? Você pode ir para o trabalho ouvindo, né? Já se você não tiver tempo de assistir, você pode ir ouvindo no seu carro, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante que você divulgue o nosso canal, tá? Os contatos de Daniel estarão na descrição desse vídeo, tá bom? Conto com a participação de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.